Olá, então vamos dar continuidade ao exame clínico e anamnese dos processos cognitivos, ou seja, das funções mentais, de como que essas informações elas são processadas, elaboradas em nível mental, em nível cognitivo. Então, nos conteúdos específicos, atenção e concentração nós falamos no vídeo anterior, e nesse agora a gente vai falar dos processos perceptivos. Se vocês perceberem, eles estão diretamente ligados aos órgãos sensoriais, ao visual, ao tátil, ao auditivo. Então, essas percepções, elas vêm posteriormente à captação dos estímulos sensoriais. Está bem direto, está bem ligado com a percepção. Ou seja, a percepção são os nossos pensamentos sobre aquele determinado estímulo, que também nos remete a uma ideia da memória. A forma que a gente interpreta determinada situação, ou seja, a forma como eu vejo uma determinada situação, ela está ligada com a memória. Por exemplo, um determinado símbolo, por exemplo, um animal, ele pode me dar um indicativo de que aquilo é ruim, que aquilo não é bom. Então, a minha experiência perceptiva, de percepção, de memória em relação àquele objeto, ou em relação àquela cor, né, ou aqueles objetos, enfim, ou mesmo diante de uma pessoa, ela não é boa. Então isso faz com que a minha percepção ela não seja boa o suficiente para auxiliar nesse processo cognitivo. Então, o processo visual ele está muito ligado com aquilo que eu dou importância, com que eu dou foco, né? Com que eu tenho a concentração também, tá? O auditivo, ele tá diretamente ligado aos sons, aos ruídos, bem como também, né? Existem alguns recursos da fonoaudiologia que está ligada diretamente com o auditivo. Ou seja, será que essa criança, ela ou mesmo o sujeito, ele está conseguindo ter uma percepção auditiva, ou seja, está conseguindo interpretar ou mesmo ter o mesmo ritmo, né, em que se propõe, por exemplo, né, uma determinada atividade. Existem algumas atividades onde a gente faz com o lápis, né? A gente bate, por exemplo, na mesa e pede com que a criança ela bate junto. Ou seja, numa tentativa de verificar se ela tem ritmo, se a intensidade do ruído ser forte ou ser fraco, né? Tem algumas dificuldades, tem alguns transtornos, né? Mesmo o autismo, e bem como vários outros, que isso pode tornar-se insustentável. Um determinado tipo de barulho, de intensidade, né? Que para mim é tolerado, para o outro é insuportável. Então, esses processos perceptivos, né, perceptuais, eles estão ligados, né, muito, né, com o som. Mas lembrando que é muito importante,
né, que quando o psicólogo ele perceber que existe esse tipo de dificuldade, por exemplo, quando os pais chamam muito a atenção da criança e ela nem dá moral, ela não sabe nem, né, nem atende, por exemplo, se é um problema, né, no aparelho auditivo, aí precisa sim de fato fazer esses exames. Se é um problema de visão, por exemplo, tem algumas crianças que não conseguem copiar, né, e escrever, então elas ficam muito próximas do quadro, né, ou uma dificuldade de visual, né, ou até mesmo de cores, daltônicos, enfim, estrabismo. Então, assim, é importante, né, verificar ou com um profissional, né, como no caso o médico, fazendo esses exames, se essa dificuldade está no aparelho, né, no aparelho visual, né, ou se está no aparato, enfim, né, auditivo. Existem algumas crianças também, por exemplo, que elas têm dificuldade na sensibilidade, no toque, né? E não só, né, crianças, mas tem algumas pessoas que elas são mais sensíveis ao toque, né? Então, algumas alergias de contato, né? Bem como também pode trazer, né, essa dificuldade de elaboração, né, de elaboração desse contexto. Então, quando não tem essa fragilidade anatômica, a gente entra nesses processos perceptivos, né? Na própria memória, de estar trabalhando, né? Para que isso seja tolerável, não seja tão estressor assim a ponto de desequilibrar, né, completamente o sujeito e ele não e ele ter uma certa afastamento, né, do objeto, onde que seria interessante nesse processo de relação. As alucinações, elas podem, né, acontecer e acaba sendo um curso do próprio pensamento, entrando junto com... A alucinação, ela é bem específica do curso do pensamento. Então, num outro momento eu vou estar retratando sobre. Então, hoje a gente fica com os processos perceptuais, visual, auditivo e tátil. Pode ter também das vísceras, tá? Bem como também social, enfim, né? Então, esses processos perceptivos, quanto ao pensamento, ele é importante com que tenha-se um cuidado também para que outros profissionais da área de saúde eles possam analisar, ver se não tem nenhum tipo de deformidade, de problemas quanto à parte anatômica e fisiológica, ok? Então tá bom? No próximo vídeo a gente continua. Dá um like.